Pai, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque o fogo do teu Espírito Santo continua ardendo nos nossos corações. Que esse fogo continue, Pai, para que a nossa paixão por ti nunca acabe, para que o nosso amor por ti nunca acabe, Senhor. Sim, Espírito Santo, queima, opera com poder, prepara os nossos corações agora para sermos ministrados pela tua palavra. Libere os anjos para a operação de milagres, Pai. Toma conta agora desse lugar. Nós clamamos assim em nome de Jesus. Amém? Amém, meus amados. Podeis tomar os seus lugares. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se der para desligar esse bicho aqui para mim, senão não vou aguentar falar não, porque a garganta com 1 minuto aqui já secou. Shalom, igreja. Tudo bem com vocês? Como é que canta num sol desse, deixa queimar, não é verdade? Mas, na verdade, irmãos, a gente cantou, mas Deus enviou o anjo do ar-condicionado, não é? Quando Ananias, Misael e Azarias estavam na fornalha, a fornalha estava quente, mas tinha um quarto anjo lá, não é? Era o anjo do ar-condicionado. Mesmo naquele calor todo, e vocês devem pedir, Senhor, envia o anjo do ar-condicionado para mim nesse calor, não é? Mas hoje é um dia de milagres, que nós vamos trabalhar milagres nessa noite. E muito obrigado, meu irmão. Hoje eu vou morrer afogado. Se eu beber esse tanto de água que tem aqui, pode, valeu, irmão. Essa é aquela da branquinha, top, né? Pronto. Obrigado. Os irmãos sabem que ontem teve alguns eventos aqui em Brasília, no Brasil, principalmente no litoral, o culto à Rainha das Águas. Quem tomou conhecimento disso? E na sexta-feira nós já trabalhamos isso um pouco, e hoje nós vamos trabalhar mais um pouco, para que os irmãos possam avançar nesse mês, entender como que funciona e o que nós precisamos usar, como nós podemos nos revestir para não sermos atingidos pela atmosfera desse mês. Uma das características desse mês é o orgulho. A obra poderosa dessa entidade é o orgulho. Então, começou, na verdade, no dia 21 de janeiro, 21, 22 de janeiro, não é? E vai até mais ou menos dia 20 de março. Essa é a nossa guerra durante esse período. Orgulho, vaidade, não é? Pessoas que não sabem sofrer um desaforo, peçam e chamem ao Senhor, peçam misericórdia. Porque se você não tiver como lidar com as palavras, principalmente com as rejeições, você tem que estar revestido hoje para suportar isso. Porque esse é um mês muito forte, onde essas entidades trabalham nos nossos rins. Se eu deixar uma porta aberta na minha alma, essas entidades elas vão agir nos meus rins. Fica tranquilo que o irmão só está abrindo a porta para entrar mais oxigênio para a gente aqui. Amém? Então, o texto que eu quero deixar como base está em Mateus, capítulo 11, a partir do verso 28. Mateus, capítulo 11, a partir do verso 28.
Diz assim a palavra do Senhor: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Então, esse texto, ele é bastante rico em detalhes que nós precisamos nos apropriar para vencermos a força desse espírito maligno, não é? Dessa entidade que vibra nas águas. Ela é uma entidade das águas, por isso o culto nas águas. O problema é que o nosso corpo é composto de 63% até 70% de água. Então nós temos muita água no corpo. E a resposta das vibrações na água é muito rápida. Enquanto o som demora não sei quantos quilômetros por segundo para chegar a determinado lugar, na água a vibração é mais rápida. Se você estiver a 10 quilômetros de distância de um tubarão, e você começar a se debater, o tubarão, tem alguém morrendo afogado a 10 quilômetros. É muito rápido a frequência nas águas. Eles identificam imediatamente as vibrações das águas que estão no teu corpo. Daí o Senhor nos dá um conselho poderosíssimo. Ele começa dizendo o seguinte: vinde a mim. O ato de ir é um ato no verbo grego que é uma declinação no contínuo, de forma imperativa. Venha, continue indo, vá sempre, venha agora. Então é todo momento, vá ao Senhor. Quando o apóstolo, o escritor Mateus, ele traz essa revelação, ele traz com uma riqueza de detalhes, porque é um convite amplo para qualquer tipo de necessidade, seja de raça, cor, posição social, se você é rico, se você é pobre, todos os que estiverem cansados da vida, todos que estiverem sobrecarregados e oprimidos sem razão para viver e com fardos insuportáveis, esse chamado diz respeito a ti. Ah, eu sou crente. Ah, é? Por que tem pastor se suicidando? Vocês viram agora o americano? A igreja dele tinha 6 mil. É verdade que quanto mais aumenta o número de ovelha, maior o número de problema. Mas vocês leram os testemunhos dele? Ele é um homem extremamente alegre, brincalhão. Mas ele teve um problema, uma enfermidade que afetou partes do seu sistema cognitivo, locomotor, e ele ficou afetado por isso. E ele não conseguiu sobreviver a isso. Por quê? Homem rico, filhos maravilhosos, esposa maravilhosa. Irmãos, você é pastor, você é obreiro, seja o que você for, todos os dias, aprenda a colocar as suas necessidades, não é? Você que está cansado, a palavra cansado significa o seguinte:
aquele que anda levando surra. A palavra copos. Você está cansado de apanhar? Alguém que anda batendo no seu peito, aflição, tristeza, labor, que passa por todo tipo de aborrecimento. Você que tem ajudado pessoas e as pessoas não têm te entendido. Não pare. Continue. Mas entregue esse cansaço para o Senhor. Ninguém me entende. Ninguém me ama. Ó vida, ó dor. Os antigos sabem o que eu estou falando. Os novinhos não sabem, nunca assistiram. Era um leão e uma hiena. Ó céus, ó vida, ó dor. Não é verdade? Os mais novos depois vão no YouTube que tem, eu assisti esses dias. Pois bem, a palavra cansado é copos. Todo dia você leva uma lapada, querido. Seu marido não agradeceu o prato de comida maravilhoso que você fez. Você ficou triste? Faça outro. Faça mais outro. Faça diferente. Porque homem só começa... Eu quero até limar as irmãs aqui agora. Homem só começa a amadurecer, querido, depois dos 54 anos. Falta um ano só para mim fazer. Não, falta pouco agora. Por isso que ela está alegre desse jeito. Agora está chegando. Então tenha paciência, irmã. Né? Você, irmão, mesma coisa com a irmã. Ela não agradeceu o presente que você comprou para ela. Embora é difícil mulher não agradecer, viu? Mulher é o bicho mais grato que tem. Você comprou uma bolsa para ela, fica numa alegria, ela pula no seu pescoço. Não é? Mas tem umas que não agradecem. Continue. Seja o melhor marido para ela. Oi? Compra outra bolsa? Laralá, 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 laralá. Sai do meu ouvido. Então a palavra cansado é a pessoa que anda apanhando, levando surra. Não é que você vai parar de apanhar. O Senhor só quer que você vá a Ele. Pare de expor a sua vida no seu Facebook. Ele não vai te resolver o problema. E as pessoas ainda vão saber do seu problema. Ainda vão ficar mangando de você. Quem foi mineiro sabe o que eu estou falando. Mangar é coisa de mineiro, né? Você também sabe? E a palavra sobrecarregado? Essa tem uma outra conotação. Significa que alguém colocou um peso através de rituais. Deixa eu explicar, querido. Esse mês, eu vou falar os 3 meses que mais a magia funciona. É esse mês agora, é o mês de junho, julho e novembro. Não é isso? Os 3 meses onde os maiores rituais são feitos de magia, de sepultura, de morte, destruição de casamento. Esses são os meses onde mais trabalha. E aí você vai estudar a palavra fortizo. Não é? Fortizo é uma raiz primitiva, olha só, é uma raiz primitiva da palavra profecia. Ou seja, pessoas que andam falando mal de você produzem um peso na sua vida. Esse é o mês da fofoca. De pessoas que vão arrancar do cão para botar na tua vida. E o que você vai fazer? Entrega para o Senhor. Eu não sabia que existia isso. Eu não sabia que existia oração contrária, que existia oração feiticeira. 2007, as minhas costas formigando, aquele formigamento não parava, aquela agonia. A Lúcia passava um creme nas minhas costas para ver o que era.
E eu não sabia o que era essa agonia, ia orar, aquela coisa. Eu não sei se você já sentiu isso. Formigamento nas pernas e essa agonia nas costas. Aí fui naquele apóstolo, ele foi orar por mim e falou: ih, meu irmão, você está cheio de oração contrária, cheio de oração feiticeira. 7 centros de macumba estão fazendo ritual contra a sua vida. E eu não sabia disso. Eu falei: gente, eu nem conheço esses caras. Mas foi muito difícil. Então a palavra fortizo, que tem a letra que lembra a raiz da palavra profecia, é o ato de oprimir alguém com uma carga, trazer carga no ombro do outro, fazer rituais e gerar preconceito sem sentido. Isso tudo é fardo. Ser discriminado é um fardo. Só que você não deve ir para o vitimismo. Não, saia disso. Não. Entregue isso para o Senhor, porque Ele diz: eu vos aliviarei. Eu gosto dessa palavra. Diga comigo: Ana Paulo. Significa: eu vou recuperar as suas energias. Por quê? Porque você perde energia tentando resolver problemas com as suas forças, problemas que estão nas pessoas, e você se desgasta tentando resolver isso. Ele não gosta de mim. Uma vez eu e a Lúcia fomos ajudar uma apóstola, que a pastora que ela cuidava, desonrou ela muito, né? E a apóstola sofreu muito. Sofreu e passou um período, eu falei: querida, você está sofrendo à toa. O problema não é seu, só que você está prostrada. Como é que é o nome da síndrome dela? É uma síndrome, uma doença autoimune, que quando o emocional... Então ela começa a abrir feridas. Não, é uma síndrome mesmo. É uma esclerose, tipo uma esclerose, que ataca no emocional. Quer dizer, ela tentou resolver problemas, foi atingida e sofreu. Aprenda de uma vez por todas: Senhor, aconteceu isso, eu estou entregando para Ti, tem misericórdia de mim, eu não dou conta de segurar essa parada, porque isso lhe rouba energia, você vai ficar sobrecarregado. Aí ele diz: tomai sobre vós. Isso aqui é uma ordem imperativa. Você só sai desse problema se você, a palavra é airo, levanta do chão, ergue-te e pegue. Então não fique prostrado. O ato de tomar aqui é: saia do lugar que você caiu, levante-se. Parece que em Ezequiel capítulo 2 diz: põe-te de pé e falarei contigo. Ezequiel tem uma visão de Deus, cai no chão, mas Deus não fala com ele enquanto ele não fica de pé. Deus não fala com caído. Mesmo que tenha sido na bênção. Põe-te de pé, homem de Deus, que eu vou falar contigo. Ergue-te, tomai o jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vire para o seu irmão e diga: agora ele vai começar a pregar.
Quando nós entendemos que esses cansaços estão relacionados às emoções, ataques na vida afetiva, ataques mentais, psicológicos e espirituais que sugam nossas almas, seja pelas opressões existenciais. O comando maligno de Leviatã, que é essa serpente maligna, ela tem uma hierarquia infernal, onde ele tem um reino. Por isso que em Jó diz que ele é rei sobre o soberbo, sobre o orgulhoso. Então, eu recomendo, eu não vou aqui impor nada aos irmãos, mas eu recomendo que você procure textos que falem de mansidão, de humildade do Cordeiro. Se você precisar fazer um voto, botar uma roupa de pano de saco, tirar por um período a maquiagem, fazer um jejum de um jeito ou de outro. Se você tem áreas de vaidade na sua vida, vigie, porque Ele governa. Sabe o que é governar? Ele tem ingerência no coração daquela pessoa. E sabe onde é que eu aprendi isso? Quando eu e a Lúcia fomos expulsar um demônio de uma moça. A moça manifestada, e eu chamei a mãe dela para ver. Uma senhora de aproximadamente 70 e poucos anos, não é, filha? Uns 76 anos, não perdia um culto de 6 horas da manhã da igreja. Era do grupo de intercessão. Fazia jejum toda quinta-feira com a gente. Eu falei, irmã, vem ver a sua filha. Quando a irmã chegou, o demônio estava de joelho, botou a mão na cintura e disse, essa aqui também é minha serva. O demônio estava manifestado, era um demônio chamado Mengelesh. Nunca tinha visto falar na minha vida. Depois que a gente foi ver na ficha de libertação, aparece o nome dele lá. E ele falou, essa aqui é minha serva. Ela me serve 4 anos. 3 meses e 23 dias. Porque eu fiz ela ficar de mal da vizinha dela da frente. E ela me serve por causa disso. Suavemente toque no ombro do seu irmão e diga, xiii. Então, quando você está debaixo de um sintoma espiritual, porque tem alguém regendo a sua vida. Se você tem áreas de orgulho e soberba na sua vida, clame ao Senhor por misericórdia. Vá para o arrependimento. Trate isso, porque esse ser governa. Ele é rei sobre os orgulhosos, sobre o soberbo. Tozer diz que esse lugar aqui, ó, é o lugar mais perigoso para o justo, o altar. É o lugar mais perigoso para um justo. Porque o cara que sobe aqui, ele se acha. Qualquer serviço no altar é perigoso. Porque aqui, quando você é colocado, você é visto. Tudo que você pregar aqui, você será cobrado. Tudo que você fizer no altar, você é cobrado. E ele vem com força. E ele... Então, precisamos vigiar muito. Trate o orgulho, a soberba. Sabe qual foi um dos testemunhos da nossa equipe? Que quando eu chegava lá, a turma vinha toda correndo me abraçar. Sabia? Sabe que esse pintinho, quando chegava o pai, vinha.
Mas saiba que isso foi um testemunho. Porque alguns dos alunos que estavam lá, pastores, viu me pedir um abraço também, me dá um abraço desse. Sabe o que ele falava? Eu nunca recebi um abraço do meu pastor, do meu líder, porque ele está lá em cima. Nós aqui, graças a Deus, os nossos pastores, os nossos líderes, eles são humildes, eles se dão com as ovelhas. Não engoliram o rei. Porque tem gente que já engole o rei e a rainha também, né? Já vai. Graças ao Pai, nós não nos distanciamos das ovelhas, nós gostamos do cheiro da ovelha. É bom carregar o cheiro da ovelha. Quer dizer, uma coisa simples que a gente é acostumado a fazer aqui, se abraçar. Eu já termino o culto abraço uns 200, não é verdade? Vou aumentar para 300 agora, viu? Mas isso para os outros, aí terminava de abraçar os meninos, ele chegava até mim, um grandão, ô AP, me dá um abraço de pai também. Por que ele teve coragem? Ele falou, vocês são acessíveis. Estão entendendo isso? Nós precisamos subir aqui com santo temor, porque nós não somos nada. Nós precisamos muito do Senhor. Amém? Existem depressões, frustrações e perdas, de modo geral, que produzem também esse cansaço. Então, se você foi frustrado, pessoas que desistiram da vida profissional, deixaram de estudar, ficaram frustrados, volte a estudar. Ah, mas já estou velho. Faça algo, mas não deixe de produzir. O descanso que Jesus nos propõe não é um alívio momentâneo, é um refrigério de amor e graça, na certeza de que, se Cristo está em nós, nós somos mais do que vencedores. Hoje eu vi um negócio no Face. Se você tiver só você e Deus, você já é a maioria. Quem viu isso? Achei legal. Todo mundo te abandonou, está você e Deus? Você já é a maioria, irmão. Amém? Tomai sobre vós o meu jugo. Refere-se à canga, de andar dois juntos, lado a lado. Quando Jesus está pedindo para você tomar o jugo dele, está dizendo que ele vai te ajudar a carregar a carga. Mas, para isso, você vai ter que aprender a andar no passo dele. Porque se você andar no seu passo, você pode se ferir. Ou para frente ou para trás. Quem já foi do interior, já viu boi de canga, né? Carro de boi, vê que os boi aprendem a andar lado a lado. O que o Senhor está querendo é, quando você tomar o jugo dele, Ele quer que você aprenda a andar com Ele. Tomar o jugo significa ter uma vida de relacionamento. Aprender a conhecer o Senhor. Essa entidade que trabalha nesse mês, ela produz um prazer momentâneo. É por isso que é nesse mês, é nessa atmosfera que tem a festa de carnaval. São os prazeres momentâneos. Mas quando eu tomo o jugo do Senhor, eu vou andar lado a lado, tomando a cruz junto com Jesus. Levar a cruz é amar quando todo mundo odeia, e dar as mãos quando todos pisam, e perdoar quando todos só querem jogar pedra. Isso tem jeito não, irmão. Tem. Sabe qual tem? Ontem o pastor Rogério trouxe uma palavra para os varões na semelhança de Cristo. E que nós devemos aprender a imitar os nossos líderes. Sabe o que eu tenho buscado? E quando eu falo isso aqui, eu tenho até medo de falar o que eu vou falar, mas eu vou falar.
Hoje, eu tenho buscado uma experiência nível trono. Mas sabe qual foi o cara que viu? O irmão Estevão, quando estava sendo apedrejado. É quando você está sendo apedrejado, é que você consegue, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E o foco é o trono. Depois você lê lá em Atos, capítulo 6, capítulo 7, você vai ver. A homilia, a palavra que ele traz. E é desse jeito que o Senhor quer nos levar para esse nível. Porque o nível das águas trabalham muito no emocional. E eles precisam que você reaja no emocional. E Estevão não reagiu no emocional, ele continuou focado no trono. Amém? Tomar o jugo de Jesus, em outras palavras, é andar pelo caminho da fé, da graça, da esperança e do perdão. Tomar sobre vós o meu jugo, ainda em outras palavras, é assumir o Evangelho e seus mandamentos que são: amai uns aos outros, assim como também vos amei. Esse é o padrão do jugo do Senhor. O mandamento de Moisés: amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas o padrão do jugo de Jesus é diferente. Ele deu um upgrade no negócio do amor, meu irmão. Porque agora não é amar o próximo como a você mesmo. Agora você tem que amar o próximo no padrão de Jesus. Aí eu não dou conta, não. Esse é o desafio para esse mês. Não tem como crescer no Evangelho se eu não cresço no amor. Eu vou tendo experienciazinhas aqui. Sabe, quando nós cantamos deixa queimar, nós estamos falando do fogo do amor. Que as muitas águas não podem apagar. Qual é o nome do comando que entra esse mês? O comando das águas. E ele vem para apagar o amor. Mas as muitas águas não podem apagar esse amor. Porque ele vem inflamado pelo fogo do céu. Irmãos, como eu tenho orado por vocês, para que vocês alcancem esse nível. Nível maravilhoso. Que fardo de Jesus é esse? O fardo é o caminho do amor, que não é o caminho da moleza. Todo mundo pensa que Jesus vai botar o jogo dele em mim aqui, agora vou na banho-maria. Vai não, filhão. Jesus nos chama para uma revolução profunda e que, de novo, acontece dentro de nós, no coração. Nós trouxemos uma palavra para os varões ontem. Não seja conformado com o que você já tem. Sinta-se o tempo todo inconformado para querer mais. Mais. Ei, está lembrado disso? Agora, aprendei de Jesus é aprender tudo o que o amor ensina. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Chatura não tem cura. A pessoa nasce chata, não tem jeito. Ela precisa ser transformada, não tem como ser curado. Entendeu? A chatura é uma doença. Agora, aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração. Duas características. Os mansos herdarão a terra. A mansidão é um estado de espírito, não é uma virtude da alma. A mansidão é quando o meu espírito está assentado, recebendo no trono. Isso não é uma virtude natural. Por isso, os mansos herdarão a terra. E isso tem a ver com o milênio. Só os mansos descerão, depois do arrebatamento, depois da festa das bodas do Cordeiro. Só os mansos é que no milênio herdarão as cidades da terra para governar. Quem fez aula de escatologia comigo lembrou. Inclusive, vamos voltar com ela, né? Por que isso? A mansidão, ela é uma virtude do céu. Então, aqueles que se movem em mansidão. E aqui, a apóstola hoje falou sobre crescer no casamento. Nós precisamos mudar dia após dia no nosso casamento. Os varões receberam as instruções ontem, não sei se as irmãs observaram. Você percebeu, amor, a diferençazinha? Viu, Rogério? Recebeu também, pastora Carol? Aí. Já estamos botando em prática. Agora, quem perdeu a reunião ontem, perdeu muita coisa. Porque muitos nós foram desatados. Leibre alama show rebalama. Pois bem, nós precisamos começar a mudar no relacionamento em casa, com mansidão, com humildade. É em casa, não adianta aqui, porque a sua mulher sabe quem você é. Seus filhos sabem quem você é. Lembro do menininho, mãe, vamos morar na igreja? Por quê, meu? Porque o papai fica tão bom aqui na igreja. Deu dó, né? Em casa era o terror. A mansidão, então, é uma característica do Cordeiro e uma autoridade do Cordeiro. Deixa eu só falar uma coisa rapidamente para quem tem intenção de ser libertador. A mansidão lhe dá uma autoridade tão grande que os demônios não suportam ficar na tua presença. Porque você tem o cheiro do Cordeiro. O problema é que todo mundo quer ser leão e águia. Ah, eu sou águia, eu sou leão. Mas Jesus só apacenta ovelha. Tá? Não tem como apacentar a águia. Ah, eu tenho a unção da águia. Não obedece ninguém, fica voando sozinho, para cima e para baixo aí. Eu tenho a unção do leão, é verdade, morde os irmãos tudinho da igreja. Eu percebi mesmo que você tem a unção do leão. O humilde, aqui tem algo poderoso. Por que Leviatã não suporta a presença do humilde? É porque o humilde traz a presença de Deus. Não para ela dar uma passeada. A presença de Deus, conforme Isaías, ele vem habitar com o humilde. Viu a diferença? Uma coisa é Deus visitar a igreja num culto. Outra coisa é Deus habitar no seu coração. Sabe o que significa habitar? É que Ele não trouxe só a mala para ficar uns dias e pousar com você. Ele traz a mobília dEle. Como eu oro para que vocês alcancem isso. Diga comigo, ensina-me a ter domínio próprio, a não mentir e a amar o meu inimigo.
Eu quero aprender com o Senhor a ser manso e humilde de coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Essa é a parte do sofrimento. Pois bem, a parte da autoridade é que, por conta desse testemunho, Deus lhe deu um nome, acima de todo nome. E quando esse nome é proclamado, todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra é obrigado a se curvar. Quando eu digo que você entra no processo de humilhação, ô irmão, eu gosto daquelas mensagens que botam a gente para cima, que a gente pula, que a gente... Pois é, mas isso é só para a alma. Você fica motivado na alma, mas a primeira lapada que vem, você vai para baixo. Isso aqui é um fundamento para você suportar as pressões. Não sei se você acompanhou ontem a eleição na Câmara, no Senado. A arrogância daquele que tentou, junto com a turma, esquematizar um esquema bem esquematizado. E eles não conseguiram. Uma pessoa que, um jornalista até zombou. Rapaz, como é que esses caras são doidos de apoiar um bicho desse? Ninguém conhece. Deus abate o soberbo. E Ele vai exaltar o humilde. Ah, irmão, mas já estou há 10 anos nisso aqui, não sei se eu aguento não. Aguenta, querido. José deve ter ficado mais ou menos 15 anos na prisão. Davi vence Golias. E o nome dele é Davi, ele é judeu. E o outro é bandido. E é um gigante. Agora, olha o exemplo de Jesus. Imagina um Deus todo-poderoso, e conforme o Evangelho de João capítulo 1, diz que por ele, todas as coisas foram criadas. Pela palavra dele, tudo se fez. Ele abriu mão dos seus privilégios divinos para se fazer humano, do qual nós somos cheios de limitações. Eu vou te dar um dever de casa. Semana que vem, nós estaremos ministrando crianças aqui na igreja. Quanto mais você se dobrar para servir, mais autoridade você vai ter. Nós conhecemos em 2009 um homem chamado David Rogers, lá naquela igreja presbiteriana, 2009. Só na igreja dele tinha 750 ônibus, só para pegar criança no sábado. A igreja dele tinha hospital, tudo só para cuidar de criança. O trabalho dele era se dobrar. Quando eles começaram a servir as crianças, algo extraordinário aconteceu naquele ministério. A irmã Ida, minha mãe, minha falecida mãe, um dos objetivos dela, quando nós iniciamos esse ministério, era atingir as crianças. E nós não vamos abrir mão disso. Porque nós carregamos um peso, uma unção, e nós precisamos avançar nisso. Então, às vezes a pessoa não dá valor em dar aula para a criança. É, criança. Maurício foi numa igreja, apóstolo Maurício foi numa igreja lá em Curitiba. Aí o pastor chamou ele e mostrou um galpão, pista de skate, pista de bicicleta, pista de velocípede, pista de não sei o quê, um monte de coisa.
Aí o Maurício olhou assim, que legal. O senhor está vendo? A gente está investindo. Mas o que é ensinado para ele? Não, a gente vem aqui para os pais receberem. Eu falei, o senhor pode chamar pelo menos 3 para orar por mim e profetizar na minha vida? Você é doido, pai, criança não faz isso não. Mas se você for na minha igreja e eu chamar 3 crianças, elas vão orar e vão profetizar na sua vida. Porque todas já são batizadas com o Espírito Santo. Investir em criança é ensiná-las desde cedo a querer o céu, a querer o reino. Então, nós precisamos capacitar pessoas aqui que amem realmente cuidar de crianças. Queiram enchê-las do Espírito Santo. Orar. E esse ensaio que teremos agora, que vai ser um ensaio, na EBF, o Senhor vai separar pessoas ali ungidas. Pensou? A gente fazer uma reunião aqui, essas crianças serem batizadas com o Espírito Santo? Eles chegarem em casa, tocar as mães e os pais deles, eles serem curados? O pai abandonar o vício da bebida só porque a criança tocou? Porque nós não podemos entrar naquela casa, mas os filhos entram. O caminho da mansidão. Para nós andarmos nos caminhos de Jesus, o caminho da mansidão e da humildade é o que está aberto. E aceitar esse convite é tomar a sua cruz e segui-lo. Mas para isso precisamos esvaziar de nós mesmos. Terça-feira agora começa a intercessão. Aleluia. Terça-feira começa, 8 horas. Intercessão para enchimento do Espírito Santo, dons espirituais e fruto. Mas a primeira parte é esvaziamento. Esvaziarmos de nós mesmos. Temos muita coisa nova na intercessão para a igreja avançar nos dons e milagres. E nós vamos, vai ser a intercessão de terça-feira é uma escola de milagres. Nós vamos trabalhar por aleijado. Nós precisamos ser uma igreja assim. Que ninguém dependa do Joseí, do Rogério, do Fábio, do Ricardo, do Eduardo, da Lúcia, da Carol, da Cristiane, da Priscila, da Joseida. Não. Todos serão fazedores de milagres. Amém? Essa é a pegada. Mas o caminho é o caminho da cruz. Como eu disse, hoje é um dia de milagres. Só que para fazer milagres, nós precisamos começar a entrar nesse caminho de mansidão e humildade. Para não ficarmos orgulhosos quando o Senhor começar a nos visitar com dons de curas e maravilhas. Então, nós vamos começar a orar por milagres nessa noite. Nós vamos fazer um corredor aqui com os pastores. Você vai passar no meio. Agora eu quero fazer um desafio com você. Eu fiz isso lá em São Paulo. Se você for orar por algum parente, abra a foto dele no seu celular. Eu fiz isso e um dos irmãos abriu uma foto de um tio que era maçom. O braço dele endureceu lá. Então, se você for fazer por alguém que está na magia, na maçonaria, num tipo de coisa pesada, peça antes um revestimento, que nós vamos orar agora, pedindo esse revestimento. E depois nós vamos orar e vamos ungir todos. Vai ter um corredor aqui, os pastores farão um corredor. Primeiro essa fileira vai passar aqui pelo corredor, volta, depois vem essa fileira para não embolar o meio de campo. Mas nós vamos ungir todos. O azeite já está aqui. Nós vamos ungir todos, porque nós vamos começar a trabalhar com milagres. Existem desafios que estão nesse óleo aqui, nesse vaso. Nós estamos orando por isso.
Tem causas impossíveis. Traga as suas causas impossíveis. Amém? Então fique de pé. Aleluia. Diga assim comigo: Pai, eu invoco o poder do sangue de Jesus. E eu quero aprender com o meu Salvador a ser manso e humilde de coração. Mas nesse momento, eu quero entregar toda a surra, todo espancamento que sofri, toda a rejeição, eu vou a Ti para receber alívio. Esse cansaço causado por açoites, e eu tentei até me vingar. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero ser semelhante ao Senhor Jesus. Também todo peso, toda carga e toda falsa profecia que foi lançada contra a minha vida, toda falsa profecia, as falsas visões para me paralisar, para me bloquear, que geraram peso na minha alma. Pessoas que liberaram decretos contra a minha vida. Pessoas que fizeram pautas de oração contra a minha vida. Fizeram campanhas e usaram o nome de Jesus. Hoje eu quebro na autoridade do nome de Jesus. E eu entrego ao meu Salvador. E eu começo a receber alívio. E eu quero aprender de Ti, Senhor. Porque Tu és manso e humilde de coração. E eu quero achar Shabat para minha alma. Porque o Teu jugo é suave e é leve. E eu quero andar ao Teu lado, no Teu passo. Por isso me arrependo da minha independência. Me arrependo do orgulho, da vaidade. Tem compaixão de mim, Senhor. Desligo-me agora de toda a frequência do orgulho, toda a frequência da vaidade, da soberba, porque eu me torno manso e humilde, e eu me revisto da mansidão e da humildade do Cordeiro. O inimigo não me verá, estarei escondido. Esse é o decreto divino, em nome de Jesus. Amém.